Outro dia eu tava na praia com uma amiga e ela falou uma coisa que eu fiquei pensando, que eu tô, na verdade, que eu tô pensando até agora, assim. Ela falou o seguinte, ela falou, nossa, pra que eu vou malhar ouvindo um podcast se eu posso só malhar? Eu fiquei assim, hã? O quê? Como assim? Isso é tão o oposto de tudo que a gente faz hoje em dia, de como a gente age hoje em dia, como a gente pensa em como utilizar o nosso tempo, ou melhor, como a gente não pensa em utilizar o nosso tempo, né? Fazendo uma coisa de cada vez. E aí eu relacionei isso com alguma coisa que eu estou ouvindo de vários lugares diferentes, desde os meus alunos, assim, pessoas que eu dou aula do Brasil inteiro, pessoas completamente diferentes umas das outras, de várias idades, de vários backgrounds diferentes, falando a mesma coisa cada vez mais, né? Não é de agora, mas falando cada vez mais que gostariam de estar mais presentes, gostariam de estar mais focadas nas pessoas reais das vidas delas, e esse tipo de coisa é um assunto que eu penso o tempo inteiro, é um assunto que eu converso com os meus amigos o tempo inteiro, e eu acho que ele é uma peça fundamental, assim, uma parte chave para pensar na maioria dos nossos problemas hoje em dia. Na verdade, eu queria falar sobre muita coisa, né? Eu não fiz um roteiro, não escrevi tópicos, eu só elenquei algumas coisas para falar sobre isso, mas sem pensar numa ordem e sem pensar em dar uma aula sobre nada, só compartilhar os meus pensamentos assim sobre esse tipo de coisa. O que eu tenho notado é o seguinte: as pessoas estão ficando cada vez mais viciadas, dependentes do celular, especificamente das redes sociais, claro, mas eu acho que não só também. E como isso foi um processo que foi se dando ao longo de muitos anos, desde o início dos anos 2000, da década de 2010 mais ou menos, tudo muito aos poucos, essas redes foram se transformando. No início elas eram muito mais primitivas, MySpace, Orkut no Brasil, um pouco de Tumblr também, o início do Twitter, que era só de texto, poucos caracteres, ordem cronológica. Tudo isso foi mudando muito aos poucos. Primeiro colocaram a possibilidade de você colocar uma imagem, uma fotinho no Twitter. Depois vai se aumentando o tamanho do tweet, depois vídeo. Hoje em dia existe até live stream. E aí eu acho que a grande mudança, que eu acho que é um dos grandes responsáveis por tudo isso que a gente está falando aqui, que é o feed feito por algoritmo, né? O feed, famoso For You. Eu não sei se ele foi inventado pelo TikTok, mas ele foi elevado a uma potência nunca antes vista com o TikTok e a capacidade dele de se adaptar muito rápido aos gostos do usuário, né? E essa é uma das grandes distinções que eu acredito que esse tipo de vício tem em relação a outros vícios, né? Porque às vezes quando a gente tenta comparar, por exemplo, com cigarro, é como se fosse um cigarro. Ou, é como se fosse uma bebida, você tem que saber beber, você tem que saber a dose, você tem que se prevenir, você tem que. Ok, essas metáforas elas podem servir de certo modo, até certo ponto, para falar um pouco sobre esse tipo de vício digital também. Só que eu acho que o que escapa especificamente dessas metáforas, é o fato de que o cigarro as substâncias, as milhares de substâncias que tem nessa droga, nesse objeto, elas são fixas. Elas vão ser sempre as mesmas. Se você comprar sempre o mesmo cigarro, ele vai sempre reagir com o seu organismo, que é único, claro, mas o cigarro não muda, né? A bebida, você pode variar de bebida, mas se você comprar sempre a mesma bebida, ela vai ter sempre a mesma fórmula, né? Vai ter sempre a mesma substância. E a gente está lidando com uma droga agora que ela consegue aprender
com o nosso uso, com os nossos gostos, com a nossa atenção, como fazer com que a gente se vicie cada vez mais nelas. E eu acho que o que tem acontecido, de novo, muito aos poucos, mês após mês, ano após ano, são esses algoritmos evoluindo sem a gente perceber como eles foram evoluindo. Como o Instagram de hoje é extremamente diferente do Instagram de 5 anos atrás, mais ainda do Instagram de 10 anos atrás. Mas como essas mudanças foram sendo colocadas paulatinamente, a gente não foi percebendo, ninguém foi percebendo. A gente foi se acostumando assim, né? Eu gosto muito da metáfora do sapo na panela sendo cozido. No começo ele tá vivo, a água vai ficando quentinha, ele não pula da panela porque a mudança de temperatura é muito sutil. Chega uma hora que ele já está sendo cozido e aí ele já não consegue mais pular, né? Eu acho que a gente tá muito assim, a gente foi sendo cozido, cozido, no meio de muito meme, no meio de muita palhaçada, no meio de vídeo fofo, de também muito rage bait, muito vídeo de violência, muita coisa, muita desgraça, muita coisa para chamar a nossa atenção. Qualquer coisa que chame a nossa atenção, na verdade, né? Se você fica mais impressionado com um vídeo de pessoa sofrendo alguma violência, de assalto, sei lá, isso vai aparecer mais para você. Se você fica mais atento para vídeo de bichinho, o vídeo de bichinho vai aparecer para você. E aí vai outro problema, porque o que essas redes foram fazendo também, né? E aí eu acho que eu posso acabar misturando muito assunto aqui, por isso que eu queria depois possivelmente fazer vídeos falando especificamente sobre algumas dessas coisas, né? Porque não dá para falar sobre tudo. Mas um outro problema foi como essas redes foram juntando funções que nenhuma delas estava nos planos de quem criou elas, com certeza. Ninguém pensou nisso, ninguém projetou isso, né? Tudo foi feito assim, evoluindo de acordo com o aumento de uso e de receita, de lucro, etc. Mas o que eu estou querendo dizer é que como uma rede que em teoria seria feita para conectar as pessoas, né? Conectar os amigos, a família, os conhecidos. Daqui a pouco virou uma coisa para você acompanhar a vida de celebridade, acompanhar artistas que você gosta, acompanhar jornalistas, acompanhar portais, acompanhar notícias. E tudo isso foi se misturando de uma maneira que você entra numa timeline que tem uma ordem que não foi você que escolheu e que ela não é a ordem cronológica, que vai ter uma mistura de pessoas que você escolheu seguir com pessoas que você não escolheu seguir, tudo isso misturado com propaganda e apresentado para você de uma maneira e numa ordem que é basicamente impossível de você conseguir assimilar alguma coisa útil, porque muita gente compara com televisão, por exemplo. Muita gente fala: ah, mas a televisão também, a pessoa passava o dia inteiro assistindo aquele negócio, ficava alienada, é horrível. Óbvio que a televisão tem os seus problemas e suas questões e são completamente outras, né? De outra ordem, de outra época. Mas pelo menos você, assim, se você estivesse assistindo um programa de notícias, se você está assistindo jornal, se você está assistindo, mesmo que seja uma coisa de variedades, um fantástico da vida, você vai assistir aqueles blocos, começo, meio e fim. Isso é uma notícia, isso é uma entrevista, isso é um show, agora é o intervalo, depois outra notícia, e por aí vai. Tem uma lógica que você vai se acostumando e tem uma coerência na coisa toda
que quando você está numa rede que te empurra conteúdos que o único sentido por trás deles é te capturar, é te manter ali, essa lógica não existe. Então você não sabe mais o que que é notícia, fofoca, piada, informação, desinformação. Eu não vou entrar no assunto da AI, porque poderia falar mais uma hora sobre isso, mas já estamos entrando na era do é real, não é real, foi feito por humano, foi feito por AI, foi alterado, é uma lógica completamente diferente da lógica da televisão. Mistura tudo de uma maneira que você, muitas vezes, muita gente fala sobre isso, não consegue lembrar do que você viu. Se alguém te perguntar, o que que você viu nessa uma hora que você ficou aí scrollando no Instagram, no TikTok, no Reels? Ah, não sei. Ou então você lembra de um meme ou algum vídeo engraçado que você aí compartilha com alguém que você lembrou. E outra coisa que eu tenho notado também é como eu acho que esses vídeos, né, que as pessoas fazem para o vídeos rápidos, né, que às vezes tem um storytelling, às vezes assim, ah, eu vou te falar uma coisa legal, é só vou te contar uma história. Algumas são realmente muito interessantes, algumas são legais, algumas são curiosidades, é legal ficar sabendo de curiosidades sobre assuntos que você gosta, ok. Mas eu tenho notado, assim, porque eu tô tentando me afastar um pouco, né, dessas redes, que quando alguém me manda links, quando alguém me manda posts, e eu entro, eu tô achando esses vídeos mais desinteressantes, assim. Eu não sei se é o fato de que eu tô afastado e eu começo a estranhar. É que nem uma época que eu tava falando de televisão de Fantástico, é que nem uma época que eu fiquei um tempo sem assistir. Eu não lembro se eu tava sem televisão, se teve sem Globoplay, sem antena, sei lá. Eu tava sem assistir Globo, sem assistir TV aberta. Durante um tempo, assim, durante uns meses. E aí eu fiquei muito tempo sem assistir Fantástico. Fiquei sem assistir. E aí, era até na época que o Tadeu Schmidt apresentava, não a parte de futebol, mas ele apresentava tudo, assim. E aí eu lembro que depois de um tempo eu assisti. E aí eu achei tão estranho, eu achei tão assim, nossa, por que que eles falam com o público como se a gente fosse idiota, como se a gente fosse uma criança? E, e tudo bem, isso muda, né? Muda com a direção, às vezes muda com os apresentadores, com a época, eles vão adaptando, umas épocas mais, outras épocas menos. Já teve muita época, né, eu lembro de antigamente, tinha muita época que tudo no Fantástico era sobrenatural, tudo era ET. Aí hoje em dia é tudo golpe, muito golpe, violência e golpe, violência e golpe, violência e golpe, violência e golpe. E, ok, isso são épocas, né, fases da produção e da direção. Mas quando a gente fica muito tempo sem olhar alguma coisa, sem consumir alguma coisa, quando a gente volta a consumir, a gente volta com outros olhos, assim, a gente volta com uma outra crítica. A gente pensa assim, nossa, que coisa estranha, eu nunca tinha parado para pensar nisso quando eu via toda semana. Então, eu acho que tem muita coisa nas redes que quando a gente frequenta todo dia, o dia inteiro, a gente já não para pensar de nada. Mas se você ficar uma semana sem usar, se você ficar um mês sem usar, quando você volta, você fala, caraca, que isso aqui... Por que essa pessoa fala assim? Por que que isso é colocado desse jeito? Por que que isso, sabe? Por que que esse lugar que acabou virando um ambiente cheio de propaganda, as pessoas, quando elas não estão vendendo alguma coisa, né, não estão fazendo propaganda, elas falam de um jeito como se elas estivessem fazendo uma propaganda, elas falam como se estivessem anunciando alguma coisa. E aí, quando você não tem o que anunciar, o que vender, você, por estar naquele ambiente, você sente que você tem que vender a sua vida, você tem que vender o seu lifestyle, você tem que vender o que você faz, você tem que apresentar o seu dia a dia na forma de um produto. Para que, eu não sei exatamente, mas quando você frequenta isso o tempo todo, você fala: ah, tá todo mundo fazendo isso, então também tenho que fazer isso.
eu tenho que ficar mostrando a minha vida, eu tenho que ficar mostrando onde é que eu vou, eu tenho que ficar mostrando que eu faço coisas legais, eu tenho que ficar mostrando que a minha vida é interessante, porque aí, de certa forma, alguém vai comprar a minha vida, vai curtir a minha vida da mesma forma que eu curto a exposição dos outros. Isso já é assunto para um vídeo inteiro também. Não é um assunto mais para esse. Esse aqui já está ficando longo demais e eu acho que eu já estou falando coisas demais. Eu só queria introduzir esse assunto, que eu estava com isso na cabeça, pensando para falar sobre isso já há muito tempo. Mas se eu for querer resumir o que que eu estou falando e o que que me chamou a atenção nessa fala dessa amiga, que falou que não entende porque as pessoas malham e escutam podcast ao mesmo tempo. E depois ela falou assim: ah, quando eu tô comendo, eu gosto só de comer. Não gosto de comer e ouvir uma coisa ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô sempre ouvindo alguma coisa enquanto eu como, então eu vou parar para pensar um pouco se isso não tá me distraindo demais, me fazendo ficar pouco presente quando eu tô, né, me alimentando. E eu acho que se as pessoas estão falando que queriam estar mais presentes, o que a gente está vivendo hoje é meio que um estado de ausência, uma falta de presença, né? O que eu acho que essas redes estão nos levando a viver é uma ausência de atenção, de foco, de presença. E as consequências disso a gente está vendo, das pessoas não conseguirem ler, não conseguirem ver um filme, não conseguirem assistir uma série, se for um pouco mais longa, se a série não for muito rápida e talvez não consiga assistir um vídeo mais longo, se não for um Reels, se não for um resumo, se não for acelerado. E para além do foco, eu acho que também as pessoas estão ficando com uma memória prejudicada, esquecendo muitas coisas, porque a informação é demais, é coisa demais, e você não sabe o que você tem que lembrar, e você acaba não lembrando de nada, e você acaba vivendo esquecendo tudo, e você sai, você esquece as coisas, e esse é uma coisa que está acontecendo com muita gente. E por último, eu acho que também está levando as pessoas a ficarem cada vez mais desreguladas emocionalmente, mais ansiosas, eu acho que isso todo mundo percebe. Mas também em relação ao que eu estava falando da comparação, né, social, de você ficar postando a sua vida e olhando a vida dos outros, e ao mesmo tempo, mesmo que quando você encontra as pessoas pessoalmente, você vê que não tem nada daquilo que elas postaram, e elas estão sempre reclamando e falando que, ah, não, mas não tá boa a minha vida, mas elas passam o dia inteiro postando como se tivesse. Eu acho que isso está levando a um desgaste de autoestima, de autoimagem, principalmente entre as pessoas mais jovens, que são aquelas que consomem mais e que acreditam mais, eu acho, no que elas estão vendo ali, como se fosse um fato. E eu acho que isso é muito perigoso. Essa amiga que falou essa fala da academia, ela é uma pessoa um pouco mais velha, uma pessoa de 50 anos, e é uma pessoa bem zen, assim, mas eu acho que idade é um fator a se considerar. Eu acho que as pessoas mais novas estão piores nesse sentido, são mais vulneráveis a sofrerem com isso tudo. Não viram um mundo que não era assim, mas ao mesmo tempo viram o início disso, já estão participando das mudanças, do aprimoramento, da aceleração disso tudo. E eu acho que eu tinha muito mais coisa para falar. Eu ia falar de instituification, eu ia falar de outras coisas que eu anotei aqui. Mas eu acho que esse vídeo já tá ficando longo demais e eu não queria que ele ficasse super cansativo, porque eu não vou fazer nenhuma super edição, não vou fazer cortes, não vou postar ele verticalmente em Instagram e TikTok, nada disso, ele só vai pro YouTube mesmo. E o que eu queria. Não vou falar sobre soluções hoje, não vou falar sobre sugestões por enquanto. E também não vou pedir para se inscreverem nem para curtirem, porque eu também não quero virar youtuber e não vou fazer um canal disso.
Mas se esse vídeo chegar em alguém, eu queria que pelo menos comentassem o que eu poderia falar numa próxima, assim, qual desses pontos, desses tópicos eu poderia desenvolver um pouco melhor, porque eu acho que é um assunto que me interessa, é um assunto que eu já escrevi um pouco sobre isso no meu trabalho de conclusão de curso, li A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff, e outros livros sobre esse assunto. Então, eu estou sempre pensando nisso já há alguns anos e ficando preocupado com o que eu estou vendo por aí, ficando preocupado com o que eu estou vendo as pessoas me falarem todos os dias, de como elas estão ficando desesperadas e não sabem o que fazer, não conseguem se livrar disso. Então, eu queria que me sugerissem sobre o que eu poderia falar numa próxima, para que eu continue pensando e elaborando um pouco mais sobre esse assunto, porque eu tô achando ele bem urgente e tô vendo cada vez mais pessoas trazendo esse tópico e essa necessidade de fazer alguma coisa, de que a gente pode fazer, né? Porque eu não tô me colocando aqui como uma pessoa que tá fora disso, eu tô só tentando me controlar um pouco, me abster um pouco da maioria dessas redes, mas também é difícil para mim. Então, eu acho que é isso. Até uma próxima.